amores! Vim resolver um conflito que toda família tem. Escolher um título capaz de agradar todo mundo. Tá, eu sei que isso daí é mais difícil que pôr um ponto final naquela história do é biscoito ou é bolacha? A parte boa, gente, é que eu vou fazer papel de conciliador aqui, com uma listinha básica de 8 títulos capazes de agradar todos os gostos para aquele rolê família de qualidade. Agora, a única coisa que vocês têm que resolver é quem vai ficar com o melhor lugar do sofá. Imagina você tá lá na sua garagem e plau! Surgem 3 músicos lindíssimos do nada. Até aí tudo bem, afinal, quem nunca, né? Só que papo vai, papo vem e o trio acaba percebendo que, na verdade, eles são fantasmas. Ai, se todo fantasma fosse estilosinho e simpático assim, eu assistiria a Annabelle até de madrugada sozinha. O Luke, Red e Alex são de uma banda dos anos 90 que, por um acidente bizarro, acabaram batendo as botas. E sério, gente, eles não poderiam ter aparecido numa hora melhor. A Julie, que é a protagonista, tem um talento absurdo. Sabe aquelas vozes que dão até arrepio? E uma banda de apoio dessas era exatamente o que ela precisava para voltar a soltar o gogó. Se você viveu parte da sua infância ou adolescência lá por 2011, deu até um déjà vu, né não? A minha nova série é baseada na produção brasileira Julie e os Fantasmas. E se você já assistiu a versão original, fique sabendo que a minha adaptação tem um plus que vai te reconquistar. Ela foi criada por ninguém menos que Kenny Ortega. Sim, eu tô falando do mesmo diretor de High School Musical e Os Descendentes. Não preciso falar mais nada, né? Vem cá, me diz uma coisa. Vocês já imaginaram alguma vez que seus pais eram, sei lá, super espiões ou coisa do tipo? Com direito a uma vida secreta cheia de ação e tudo mais? E se isso fosse realidade, hein? É exatamente isso que os irmãos Kevin e Clancy descobrem sobre sua mãe, uma super ex-ladra que vive em um programa de proteção a testemunhas. Ela e seu marido são sequestrados e obrigados a fazer um último trabalho com um ex-parceiro e ex-noivo, o roubo de uma valiosa coroa. Os irmãos, então, têm que se virar para decifrar pistas e salvar os pais. Pode falar, quem não iria amar se meter em uma missão secreta, dirigir carrões e deitar e rolar na sala de itens secretos? A parte difícil é chegar no dia seguinte no colégio e não poder contar nada pra ninguém. Depois de assistir, a única coisa que você tem que fazer é perguntar para seus pais quem eles realmente são. Pra quem ainda tá preso no passado, tem uma mocinha aqui que veio ensinar qual é o papel certo da mocinha. Primeiro passo. Dá um chega pra lá em todo mundo que tenta te encaixar em algum tipo de estereótipo. Nessa história que se passa lá por 1890, ela é a irmã caçula de ninguém menos do que o detetive Sherlock Holmes. Pausa pra todo mundo que tá pensando, mas gente, desde quando Sherlock Holmes tem uma irmã? Pois é, essa aí tem genialidade e personalidade de sobra, além de não aceitar um A de ninguém. Enfim, voltando pra trama, do nada, sua mãe desaparece e sobra pra Enola descobrir o que rolou. Aliás, gente, sério, que família abençoada é essa? E esse é daqueles filmes que você fica confiante e de peito cheio pra ir atrás do que quer, sabe? E além disso, tá cheio de mistérios e conspirações que, se você acompanhar o ritmo da Enola, dá até pra tentar decifrar. Imagina ser uma das primeiras pessoas a experimentar um acampamento na Ilha Nublar, com direito a passeios exclusivos, andar de caiaque, escalada, corrida de obstáculos, conhecer filhotes, tudo entre os dinossauros de verdade. Sério, quem ia recusar uma oportunidade dessa, gente? Tá, mas até aí são só flores. O que o grupo de 6 jovens com acesso exclusivo ao acampamento jurássico não sabia é que eles estavam entrando numa enrascada. E olha, tem uns filmes aí pra dizer que nem sempre é fácil lidar com esses répteis gigantes e nem um pouco dóceis. Com algumas desventuras no caminho, a série mostra que trabalho em equipe é uma das maiores ferramentas que um grupo pode ter.
A animação é uma boa pedida nostálgica para quem assistiu aos clássicos de Jurassic Park e também para os pequenos que ainda não conhecem o mundo da saga. Primeira coisa que vem na minha cabeça quando penso em Lego é infância. Ai, que saudade, né? Só que não tenho saudade de pisar numa pecinha dessas. Ui! Uma aventura Lego bate aquela sensação gostosa de nostalgia, sabe? E outra coisa, é daquele tipo de filme que dá vontade de pausar só pra ver os detalhes. Eu fiquei besta com a perfeição dessa animação. Parece tudo de verdade. A trama acompanha Emmett, um cara normal que, segundo uma profecia, é supostamente identificado como o salvador do mundo. O que ninguém percebe é que, definitivamente, ele não é a pessoa ideal para acabar com um tirano. No meio desta aventura, o que não falta é aleatoriedade, sacadas e referências escondidas que garantem uma boa gargalhada. E sabe o melhor? Tem versão Lego do Batman, do Abraham Lincoln, da Mulher Maravilha, da Estátua da Liberdade e até do Shaquille O'Neal. Essa animação aqui é do tipo que mexe com todo mundo. Dá pra rir, chorar e ficar com aquele friozinho na barriga que só aventuras incríveis conseguem garantir. Next Gen conta a história de Mai, uma garotinha rebelde e solitária que vive em uma realidade onde robôs com inteligência artificial estão cada vez mais inseridos no dia a dia. E dá pra entender essa cara emburrada, né? Já que até a mãe, Molly, dá mais atenção pros robôs do que pra ela. Totalmente contra esse modelo de rotina, sua vida muda quando Mai desenvolve uma amizade inesperada com um robô secreto, o Projeto 77. Sim, esse daí é o nome dele. Baita nome pro segundo bebê do Elon Musk, né não? Bom, é claro que no meio disso aí ia ter um vilão querendo dominar o mundo de praxe. Ninguém dá de presente um robozinho desse de graça, sem segundas intenções, né? Mas ó, pra saber o resto, só assistindo mesmo. Tudo o que eu queria na vida era ter superpoderes. De verdade, mesmo. Sempre achei que, de repente, acharia um item mágico largado por aí, que de alguma forma me daria algum poder maluco. Meu momento ainda pode não ter chegado, gente. Mas o do Leo, sim. O sonho desse pequeno é ser um astro da luta livre, mas ele é meio sem jeito, não tem confiança. Além disso, ele ainda tem pela frente vários outros obstáculos. Aí, num belo dia, ele dá de cara com uma máscara, daquelas mexicanas de luta livre, sabe? Que concede poderes para quem a coloca, mas detalhe, só se a pessoa for digna de tal. Só de colocar, o Leo passa a ter uma força descomunal, a ponto de levantar os carros só no dedinho. Aí é fácil, né? Com o apoio da avó, ele cria coragem para enfrentar desde os valentões do colégio até os valentões do ringue. Mas espera um pouco, eu vi isso certo, né? A avó dele é a Rochelle? Gente, imagina se o Chris inventa de se meter numa dessa. Pensa só no que a Rochelle faria. Enfim, a hipocrisia, né? Além dessa presença ilustre, temos a participação especial dos astros do WWE, como Kofi Kingston, Mike Mizanin, The Miz, Sheamus e de Babatunda Ibushi, o Babs, como o mais poderoso oponente de Leo. Será que ele dá conta? Fechar essa lista com chave de ouro, que tal mais uma animação peculiar? Fala real, quem nunca trocou uma faísca com os pais? Tá, normal, ter algumas diferenças, mas os irmãos Willoughby podem ter ido longe demais. Beleza, que os pais deles são totalmente horríveis e não fazem nem o mínimo que deveriam. E é por isso que os irmãos bolam um plano para se livrar deles, os enviando para uma viagem, vamos dizer, radical. A história pode parecer um pouco bizarra, mas quem eu tô tentando enganar, gente? É bizarra, sim. Mais bizarra daquele jeitinho que a gente curte, sabe? Depois de mandarem os pais pastarem, os irmãos ficam sob os cuidados de uma babá pra lá de doida, mas mega amorosa. Mas as coisas complicam e eles acabam tendo que fugir do temido serviço de órfãos. Quem pegou a referência de Matrix?
A animação é cheia de detalhes de encher os olhos e com uma trilha sonora daquelas que fica na sua cabeça a semana toda. Sob o arco-íris eu vou criar a casa perfeita pra minha amiga. Olha, com essa lista tá impossível não achar um título que não agrade a todos. Bora?